Horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta quinta-feira, 1º de julho já, hein? Segundo semestre do ano, começando hoje. Já dou as boas-vindas a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente em todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, aqueles que nos acompanham também em outros países. 1º de julho, começo do segundo semestre, e hoje também nós chegamos à marca de 100 milhões de vacinas aplicadas no Brasil. É uma marca importante, uma marca grande, 100 milhões de vacinas, se nós pensarmos que a vacinação no Brasil começou lá no comecinho do ano com a vacina que foi aplicada naquela enfermeira de São Paulo, a Coronavac. E desde então, a Mônica Calazans, olha como a gente guarda esse tipo de informação, isso aqui eu não escrevi não, viu? Na cabeça, Mônica Calazans, ela recebeu a vacina no dia 17 de janeiro. E hoje, 1º de julho, batemos 100 milhões de doses de vacina aplicadas no país. Isso faz com que a perspectiva que se abriu com o começo da vacinação e que em muitos momentos trouxe dúvidas, trouxe ansiedade à sociedade brasileira, trouxe aquele senso de urgência que, é claro, existe numa pandemia, que essa expectativa e que essa perspectiva se consolidem dia após dia. E hoje já é claro, inclusive para infectologistas, que há uma enorme chance de que o Brasil chegue ao final do ano com a pandemia controlada. Não estou dizendo que é para baixar a guarda, parar de usar máscara, a gente não tem nada a ver. Mas a gente tem que olhar para frente também e entender que esse ritmo de vacinação, se não é aquele que a gente gostaria que fosse, porque, claro, gostaríamos que o Brasil estivesse hoje como o Canadá, como Israel, já com mais de 60% da população com a primeira dose ministrada. Mas há uma perspectiva de que nesse ritmo, e há uma possibilidade grande também de que o ritmo aumente, já que a Fiocruz tem conseguido aumentar a sua produção, o Butantan estabilizou, tem chegado mais doses da Pfizer também aos poucos aqui no nosso país, e isso tem aumentado o ritmo da vacinação. Separei alguns números para dividir com o nosso ouvinte a respeito disso. 35% da população total brasileira recebeu a primeira dose, população adulta. 12,6% recebeu a segunda dose ou está totalmente vacinada, no caso daqueles que tomaram a vacina da Janssen. 12,6% é baixo ainda. Mas há uma perspectiva grande de que esse número aumente a partir agora de julho. Por quê? Porque no caso da vacinação com a vacina de Oxford AstraZeneca, esse prazo entre uma e outra dose de 3 meses distancia a aplicação da segunda dose. A vacina AstraZeneca começou a ser aplicada com mais intensidade no Brasil em abril e em maio com grande intensidade. Ou seja, daqui 3 meses, junho, julho e agosto. Em julho e agosto a gente vai ter esse número de segunda dose crescendo também. Entre os estados brasileiros, o estado mais atrasado na vacinação é o Amapá. 22% da população imunizada até agora com primeira dose. O estado mais adiantado, o Mato Grosso do Sul, 41% da população imunizada com primeira dose. O que mostra que, quase o dobro um do outro, né? 22, 41. O que mostra que não é só ter a vacina, mas é ter também a capacidade de aplicação da vacina. Quando a gente olha para esses 35% da população brasileira vacinada, significa o que em relação ao mundo? Na comparação em doses absolutas, a gente está bem. A China disparou a imunização nas últimas semanas e hoje já divulga que aplicou 1,230 bilhão de doses. Depois vem a Índia com 327 milhões, Estados Unidos 325 milhões. O Brasil na sequência em quarto, com 100 milhões, em números absolutos. Em termos proporcionais, que é o que de fato importa para a vacina, porque é a quantidade de população imunizada que vai reduzindo a circulação do vírus, estamos em que condição? No mundo, até agora, 23% da população imunizada. Estamos acima da média mundial, já que estamos com 35%. Na América Latina, 29%. Também estamos um pouco acima, com 35%. No topo da vacinação do mundo, Canadá, Reino Unido, Chile e Israel. Os 4 já com mais de 60% da população tendo recebido a primeira dose. Na faixa dos 50%, a Comunidade Europeia. Itália, Alemanha, França e também os Estados Unidos. Estados Unidos agora com 53% da população com primeira dose.
e a gente conta muito aqui para o nosso ouvinte, inclusive com o Eduardo Barão, nosso correspondente em Nova York, que a vida em boa parte dos estados americanos voltou ao normal. E é 53% a vacinação com primeira dose nos Estados Unidos. Na América Latina, Chile e Uruguai lideram, Chile 65%, Uruguai 64%, Argentina e Brasil com o mesmo percentual de população imunizada nesse momento, 35%, México 23%, Colômbia 21%, Peru 13%. Olhando para 2 outros países também que são relevantes. O Japão, que começou claudicante com a vacinação e tenta acelerar agora, principalmente por causa dos Jogos Olímpicos, que começam no final deste mês. Tem agora 22% da população imunizada. Índia, maior produtor mundial de insumos para vacinas e o segundo país mais populoso do mundo, tem agora 19% da população imunizada. Ou seja, a gente está em vantagem em relação ao índice mundial e numa situação média comparando aqui com players que têm uma condição parecida com o Brasil, melhor que uns, pior que outros. O que importa é que a vacinação tem feito também com que as taxas de ocupação de leitos de UTI, as taxas de transmissão do vírus e as taxas de morte no Brasil tenham uma tendência de queda. O patamar é muito alto ainda, sim, é verdade, todos nós sabemos, mas há uma tendência de queda, indicada inclusive pelo boletim semanal da Fiocruz, que saiu ontem, e olha que a Fiocruz é muito rigorosa quando faz a análise desses dados. E ontem a Fiocruz emitiu aqui esse informe, dizendo que há claramente uma melhora nos índices da Covid-19 no Brasil. 100 milhões de doses aplicadas no país, esse aqui é o meu destaque na abertura do Jornal Gente desta quinta-feira geladíssima em São Paulo. Em Brasília, Cláudio Humberto, como é que está a temperatura agora? Bom dia para você. Está muito baixa. Ontem, muito bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, Marco Antônio Sabino, muito bom dia, Brasil. Aqui fez um frio de rachar ontem à noite, frio da pitigoitana, como se diz lá na minha terra, um frio daquele que dói na alma, né? Mas, de qualquer maneira, durante o dia, nós temos um presente de Deus, que é um céu absolutamente esplendoroso, sem nuvens, totalmente azul, um sol forte, as pessoas saem às ruas para tomar sol, para tentar compensar aí o frio que passaram durante a noite, mas as temperaturas muito baixas aqui em Brasília, do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista político, aquece aqui, esfria acolá, né? Tem muitas idas e vindas na questão da CPI. Por exemplo, espera-se com ansiedade o depoimento do camarada que disse representar uma empresa norte-americana de suprimentos de saúde, né? De material de saúde, a Davat Medical. Só que essa empresa americana negou que o cara seja seu representante. Diz que o representante é outro, se chama Cristiano Alberto Carvalho. Não tem nenhuma relação com esse camarada que disse ter recebido ou ter ouvido do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde o pedido de propina de $1 por vacina, etc. O cara simplesmente não representava essa empresa, nem tampouco essa empresa representava a AstraZeneca, que era a vacina que estava sendo supostamente negociada. Entre essas idas e vindas, teremos mais alguns dias aí de espetáculo na CPI, como tivemos ontem, espetáculo inclusive de grosserias que a gente verificou ontem, podemos comentar sobre isso ao longo do programa. E tivemos também ontem a apresentação do super pedido de impeachment, como se fosse super. Na verdade, o caso típico de montanha que pariu um rato. Porque é um pedido que representa muito mais assim, a minha lista de ódios do Bolsonaro. Por que é que eu não gosto do Bolsonaro? Por tais e tais razões, né? Do ponto de vista prático, criminal, nada. Misturaram alhos com bugalhos, misturaram discurso político, né, com oposição política, com alegações, com suspeitas, mas coisas concretas, aquela bala de prata, né, que é necessária num momento como esse, isso não tem, né? Ontem isso ficou bastante claro. Sem contar que aquela aglomeração de
de pessoas que a gente viu ali, foi muita gente com raiva do Bolsonaro, né? É impressionante quando a gente verifica que frequentemente o chamado gabinete de ódio está fora do Palácio do Planalto, né? Assim, as pessoas estão assim espumando de ódio, né? Mas o que se verificou era que a presença de muitos políticos desgarrados do bolsonarismo, digamos assim, aquelas pessoas que eu acho que tinham uma expectativa, inclusive, de exercício do poder que não se confirmou na prática, acabaram brigando com o Bolsonaro e se afastando dele, e também políticos de baixa expressão, de pouca expressão na oposição. A gente não viu ali uma oposição unida, né? Aquela oposição, um peso com um peso político relevante que pudesse animar qualquer tipo de expectativa quanto ao andamento desse pedido. Já se sabe, é claro, já se sabia, aliás, que o pedido de impeachment, sendo simples, sendo coletivo, sendo individual, tem o mesmo peso e o mesmo tratamento. Para que ele ande, precisa da vontade do presidente da Câmara, e o presidente da Câmara não tem essa vontade. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, ouvintes. Para falar um pouquinho desse momento em que o Brasil volta a pronunciar a palavra impeachment, pouco provável, é verdade, nesse momento ainda, mas possível, se fala em impeachment, eu queria começar ouvindo o que disse ontem o presidente Jair Bolsonaro. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui. Só tenho paz e tranquilidade porque sei que, além do povo, eu tenho umas Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a nossa liberdade. Podem ter certeza que temos uma missão pela frente e vamos cumpri-la da melhor maneira possível, tendo, além do Poder Executivo, obviamente, os nossos amigos do Poder Legislativo. Quem acha que Bolsonaro de vez em quando exagera, esquece uma coisa. Bolsonaro tem estratégia sim. Tem estratégia sim. E essa estratégia começou a ser montada ontem, a estratégia de defesa do governo, e essa fala é muito clara em mostrar isso. E a estratégia passa basicamente pelos seguintes pontos. 1. Desqualificar os irmãos Miranda e os depoimentos e as denúncias que eles estão fazendo. Aliás, os irmãos Miranda, que já disse o Cláudio Humberto aqui no Jornal Gente, também são santos, né? Desqualificar Roberto Ferreira Dias. Roberto Ferreira Dias, o funcionário do Ministério da Saúde, diretor de logística, que supostamente estaria envolvido aí nesse escândalo também. E uma forma de desqualificá-lo, ou pelo menos colocar no colo de outro, é dizer que quem o nomeou, na verdade, foi o ex-ministro Mandetta, né? Aliás, Mandetta hoje nos jornais elogia Roberto Ferreira Dias. Manter, por enquanto pelo menos, e eu acho pouco provável que isso continue, não vai ter jeito aqui, manter Ricardo Barros, como líder do Centrão, líder do governo na Câmara dos Deputados. Manter, portanto, o Centrão ao lado do governo. O Centrão, aquela geleia geral de quem a gente falava ontem. Aliás, o presidente Bolsonaro ontem também, em outro trecho, falava em amigos do Legislativo, que fizeram nos últimos tempos a aprovação de vários projetos importantes para o Executivo. Talvez parte dessa estratégia seja também entregar a cabeça do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né? Pazuello, que é um militar, né? Aliás, outros nomes militares começam a ser citados nesse escândalo, né? O de Marcelo Blanco da Costa, tenente-coronel também, funcionário do Ministério da Saúde, diretor adjunto de logística. O nome de Roberto Criscuoli, que segundo alguns faria parte da chamada ABIN paralela, mantendo o presidente informado sobre tudo, e que teria indicado o nome de membros do Ministério da Saúde para a venda de vacinas. Enfim, as Forças Armadas aí no meio, no olho do furacão. Desde a ditadura militar, alguns dizem até que essa ditadura militar não existiu, as Forças Armadas recuperaram sua imagem e tem uma boa imagem hoje junto à opinião pública. Basicamente, é resultado da competência técnica dos seus quadros, né? E por causa do distanciamento da política. Mas dessa vez, dentro do governo Bolsonaro,
os militares voltam a se ver envolvidos em escândalos. Os militares que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, lhe dão paz, lhe garantem a paz política, obviamente, a que ele se refere. E o governo, para encerrar, acompanha de perto os movimentos de Rodrigo Pacheco, que é, segundo o PSD, o próprio partido dele, pré-candidato à presidência da República. Ele tem sido muito discreto, por enquanto, nas suas movimentações. E do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem o poder de abrir não um processo de impeachment, como disse também o Cláudio Humberto, por enquanto não tem essa vontade política de abri-lo. O fato é que está dando certo a estratégia do governo. Por enquanto, dos 343 votos que seriam necessários para a abertura do processo de impeachment, se tem aí, calcula-se, estima-se, cerca de 200 apenas. O impeachment, nesse momento, pouco provável e uma estratégia de governo muito bem desenhada até agora. E hoje esse depoimento à CPI vai ser bem interessante, para a gente sentir o que há de consistência e o que não há nessa história que, nesse momento aqui, tem muitos pontos, no mínimo obscuros. É a história do suposto funcionário, que não é funcionário, é um representante, Luiz Paulo Dominguete, que representaria comercialmente a Davat Medical Supply e que teria procurado o Ministério da Saúde. É estranho, né, Cláudio? Com 400 milhões de doses. Aonde existe essa vacina sobrando no mundo, vacina AstraZeneca. O Brasil, pingo a pingo, de janeiro até agora, 100 milhões de doses. Como que uma pessoa, um particular, representante comercial de uma empresa, teria na mão 400 milhões de doses para negociar dessa forma? É essa pessoa que vai a um jantar com o então, ontem, exonerado, coordenador de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira, e diz que houve dele um pedido para que se acrescentasse $1 no preço de cada vacina. Ele vai hoje à CPI, daqui a pouquinho. E aí a gente vai entender com mais clareza essa história. Ontem à noite, essa empresa, a Davat Medical Supply, que é uma empresa sediada no Texas, nos Estados Unidos, e que vende basicamente material de produção individual para pessoas que trabalham em hospitais, divulgou uma nota dizendo que Dominguete não tem vínculo com a empresa e que apenas intermediou, ou seja, mas ele existe. Ele intermediou a negociação da empresa com o governo, apresentando o senhor Roberto Dias. Isso aqui não adianta negar também, porque existe um e-mail trocado entre o Ministério da Saúde e essa empresa. Também diz aqui a empresa que, é claro, não tem conhecimento dessa negociação com $1 a mais por cada dose de vacina. A empresa, diz a nota, localizou um distribuidor X, que afirmou ter uma alocação de produção de aproximadamente 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. A Davat, então, por iniciativa própria, contatou o governo brasileiro para verificar se havia interesse nessas doses e se disponibilizou para intermediar. Esse é um processo normal de negociação praticado por todos os alocadores e distribuidores, diz aqui essa empresa Davat, representada pelo CEO Herman Cárdenas. O Cárdenas. Thaís, Oi, aqui em Brasília é muito comum a figura dos procuradores de negócio, né? Muita gente esperta. Verificou-se aqui na pandemia, por exemplo, na época dos respiradores, na época dos equipamentos de proteção individual, na época dos testes de Covid. É gente que chega tendo na mão 100 mil produtos desse aqui. E custa tanto. Muitos governadores, isso também acabou acontecendo nos estados, muitos governadores, inclusive de São Paulo, né, entraram nessa. Compraram equipamentos, compraram materiais por preços muito superiores ao que se praticava no mercado, mas não porque eles queriam necessariamente faturar, porque era o quanto o intermediário ali cobrava. E os gestores públicos ficaram entre a cruz e a espada, entre comprar ou não comprar e ser acusado de omissão
na sequência. Então, e muita gente acabou enfim, envolvido em suspeitas injustas. Outros não, outros entraram, mergulharam de cabeça na safadeza, né? Mas houve de tudo. Agora, aqui em Brasília sempre houve esse tipo de gente. É o cara que procura o governo e diz, olha, eu tenho isso aqui na mão. E aí, se o governo estiver desesperado por aquilo, né, ele tem grande chance de emplacar. É aí que ele faz? Ele vai e liga lá na empresa, ó, o governo está interessado em comprar o seu produto. Eu quero fazer aí essa intermediação. Tem gente que vive disso, vive de ganhar muito dinheiro com esse tipo de jogada esperta, né? Não sei se é o caso desse cidadão que vai prestar depoimento. Mas o fato de ele não ser representante da empresa enfraquece muito a denúncia, né? A empresa disse que ele simplesmente, nosso representante é outro, não é esse aí, né? É claro que tem ali, é uma figura que atuava, me parece mais, como é que eu diria, de maneira individual, né? Era um empreendedor individual tentando ali, um desses que ficam tentando faturar em momentos como esse, mas eu acho que o que vai esclarecer não vai ser o depoimento de hoje da CPI. A CPI não esclarece nada. A CPI, Thaís, a gente tem visto todos os dias, né? É para outra coisa, não é para esclarecer coisíssima nenhuma, né? É para fazer com que com a graça da transmissão ao vivo das emissoras de televisão, eles ficam à vontade, né? Então é para que eles apareçam, para que eles possam lacrar, para que aconteça o que aconteceu ontem, né? Atitudes de grosseria como a do senador Otto Alencar, que recebeu o Carlos Wizard, que era o depoente do dia, com a seguinte declaração: no Brasil, nenhuma riqueza é inocente. No Brasil, nenhuma riqueza é inocente, sempre tem seus vícios, deve ser o caso dele. Quer dizer, o cara que ia prestar depoimento já é recepcionado de uma maneira absolutamente grosseira, né? E isso aí não foi retirado, foi mantido, né? As pessoas vão prestar depoimento, depende. Se for, como é o caso de hoje, um denunciante do governo, vai ser bem tratado, com toda certeza será muito bem tratado. Se for alguém claramente vinculado a interesses contrários ao governo, ou favoráveis ao governo, aí vai ser humilhado, vai ser ofendido, insultado, como aconteceu ontem com Carlos Wizard, que fez a opção de se manter calado, né? Foi assim, é uma opção que ficou claro. É uma opção que oferece, não livra dos danos, mas oferece menos riscos de danos para quem presta depoimento. Agora, Cláudio, né? os senadores governistas são minoria na CPI. E é por isso que isso tem acontecido, a lacração e o holofote fácil. Agora, existem governistas na CPI e os senadores governistas também podem se inscrever para participar das sessões. Naquele caso da sexta-feira passada à noite, a senadora que conseguiu, entre aspas, porque me parece que o deputado Luiz Miranda, em algum momento, ia acabar soltando aquela história que ele soltou, foi uma senadora inscrita, que não era integrante da CPI. Então o governo também pode colocar ali a sua tropa de choque para atuar mais firmemente, por exemplo, se hoje quiser causar algum tipo de turbulência no depoimento desse suposto, é muito suposto, faria, mas enfim, desse suposto representante dessa empresa, Luiz Paulo Dominguete, Thaís, né? A questão é que não vai esclarecer, entendeu? Quem vai esclarecer é a polícia, né? Quem investiga seriamente é a polícia, é o Ministério Público Federal. Estes é que vão esclarecer tudo, seja no caso desse camarada aí, ou seja no caso da vacina Covaxin, por exemplo. O Sabino falou agora há pouco que quando se atribui a nomeação de Roberto Ferreira Dias ao Mandetta é uma forma de desqualificar o Roberto Ferreira Dias. Acho que não, é um fato histórico, concreto, né? Ele foi nomeado pelo Luiz Henrique Mandetta a pedido de Abelardo Lupion, que é um grande amigo do Mandetta. O Mandetta, inclusive, trouxe aqui essa informação ontem, convidou o próprio Lupion para ocupar uma secretaria de tecnologia do Ministério, que chefia essa área de logística. E ele declinou, é um homem que trabalha nas sombras, e indicou alguém da sua confiança. Esse Roberto Dias, por isso, ele é elogiado pelo Mandetta, porque era homem da confiança do Mandetta. Agora, eu acho que o Roberto Ferreira Dias, é o grande calcanhar de Aquiles. As pessoas não percebem como essa figura é chave.
é uma figura tão fundamental nesse processo que o governo tratou de se livrar dele imediatamente. Saiu a denúncia na Folha às 6 da tarde, 6, 7 da noite, 2 horas depois o cara já estava demitido. O governo não agiu assim, dessa maneira, com essa rapidez estonteante em relação a ninguém. Eu acho que esse cara é a chave. É o mistério dele permanecer nesse cargo tão importante, do chefe de compras do Ministério da Saúde. Isso aí é cargo de sub, de sexto escalão em qualquer ministério. No caso do Ministério da Saúde, de altíssimo orçamento, e em plena pandemia, esse camarada tinha mais poder do que muitos ministros. E ele foi alvo, ao longo de todo esse período, de muitas acusações, denúncias, suspeitas de corrupção, levantadas, inclusive, dentro do próprio Ministério da Saúde. E ele ficou, ninguém tirava. Era impressionante. Ele foi nomeado pelo Mandetta, mas o Taishi o manteve. E depois o Pazuello o manteve. E o Queiroga o manteve. E ele lá segurando. O ministro cai, o cara não caía. E o que é que o sustentava ali? Eu acho que isso aí é que precisa ser averiguado. É isso, Cláudio Berto. Nisso nós estamos juntos, mas eu entendo ainda que quando se fala que ele é nomeado pelo Mandetta, o que é fato, o que é um fato histórico, mesmo como você diz, é uma forma de ressaltar um fato negativo em cima hoje de um adversário político que é Mandetta. Eu acho que vale para reforçar para o discurso público. Eu não estou dizendo nem que é um discurso real, mas é um discurso, não estou dizendo que é um discurso que vai resolver o problema do governo, mas é um discurso que ameniza de alguma forma o peso em cima do governo. Agora são 8h26. Nós vamos a Brasília para fechar esse assunto. Ao vivo conosco a Natália Pazzi e a agenda de hoje da CPI da Covid-19. Começa a que horas a sessão de hoje? Qual é o horário do depoimento previsto para esta quinta? Natália, bom dia. Oi, Thaís. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Grande expectativa com este depoimento de hoje, levando em consideração principalmente essa mudança de calendário que aconteceu de última hora ontem à noite. O depoimento de hoje, então, do representante, do homem que se apresenta como representante da Davat Medical Supply, o Luiz Paulo Dominguete, está previsto para começar por volta das 9 horas da manhã, mas é bom a gente sempre ressaltar que quase nunca a CPI cumpre horário, né? Quase sempre temos aquela demora para começar, então até às 10 horas da manhã tem essa previsão de início. Entre 9, 9h30 e 10 horas da manhã devemos ter o início deste depoimento. A gente lembra que o Dominguete é justamente o homem que denunciou um suposto esquema de propina na venda de vacinas no Ministério da Saúde. A Folha de São Paulo, ele disse ter se encontrado em fevereiro deste ano com o então diretor de logística da pasta, o Roberto Ferreira Dias, para negociar a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca que nega ter intermediários. Nessa época, então, segundo ele, o Dias, que a gente lembra também já foi exonerado do cargo após essa denúncia no Ministério da Saúde, teria pedido $1 de propina por dose. Esse suborno chegaria a R$1 bilhão. O ex-diretor teria sido indicado pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que nega e diz desconhecer essas acusações feitas por Dominguete. A gente lembra também, nessa mudança de última hora, aconteceu após a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, conceder a Francisco Maximiliano, que é representante da Precisa Medicamentos, que tinha a expectativa de ser ouvido hoje, o direito de ficar em silêncio e não se autoincriminar. Esse empresário seria questionado sobre as denúncias feitas pelos irmãos Miranda na semana passada, apontando irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. A Precisa representa o laboratório Bharat Biotech no Brasil e essa nova data, então, do depoimento de Maximiliano ainda não foi marcada, Thaís. Obrigada, Natália Pazzi, direto de Brasília. Só para reforçar o que a Thaís falava há pouco, que esse Dominguete se diz representante da empresa, e ele é aqui dono de uma empresa de representação realmente que foi aberta em julho do ano passado, segundo o jornal Folha de São Paulo hoje, e que teria um faturamento de R$1.300.000, o que é considerado no Brasil, pela Receita Federal, uma pequena empresa. Não tem site e já teria tentado vender vacinas também para o governo do Canadá. Rede Bandeirantes de Rádio.